Caríssimos fiéis, eis que nós iniciamos mais um ano litúrgico com o tempo do Advento. Tempo este que serve para que nós nos preparemos para celebrar dignamente o mistério do nascimento do nosso Salvador. De fato, Cristo nasceu temporalmente da Virgem Santíssima em Belém, e o povo eleito do Antigo Testamento, dirigido por Deus através dos seus santos profetas, preparou-se ao longo dos séculos para receber o Messias prometido, que libertaria seu povo e toda a humanidade dos grilhões do pecado. E assim, no dia de Natal, 25 de dezembro, a Santa Romana Igreja comemora este fato histórico, comemora este santo nascimento que ocorreu no presépio em Belém. No entanto, meus caros, como as demais festas do ano litúrgico, o Natal não se resume a uma recordação ou a uma memória de um evento passado, mas a festa encerra em si uma verdadeira realidade para o fiel católico. Cristo, nosso Senhor, deve nascer de uma maneira mística e real em nós. Com efeito, caríssimos, as graças daquele primeiro nascimento no estábulo de Belém são comunicadas anualmente a nós com essa tão sublime festa, com esse mistério sendo reatualizado misticamente em nossas almas. E é este justamente o sentido dos tempos litúrgicos. Os tempos litúrgicos apresentam a nós todos os mistérios da nossa redenção e não somente nos mostram o caminho da salvação, como nos dão as graças que nosso Senhor Jesus Cristo mereceu em todos os momentos da sua vida. Eles reatualizam estes mistérios, conferindo-nos graças específicas e necessárias para a nossa salvação. E assim, não é diferente no Natal. As graças do nascimento de nosso Senhor são reatualizadas para nós, e por meio dessas graças, nosso Senhor Jesus Cristo vem a nós novamente. No entanto, meus caros, como nem todos receberam a Cristo, por terem ignorado a Deus, que em sua pedagogia divina preparou com esmero e perfeição os caminhos do Salvador, também nós não receberemos tão salutares graças natalinas, se não nos prepararmos por meio dessas 4 semanas do Advento e não estivermos bem dispostos a receber o divino infante em nossas almas. Nós devemos nos preparar nessas semanas seguintes, como se prepararam os justos do Antigo Testamento, com a mesma devoção, com a mesma penitência e o mesmo amor que esperaram o Messias. E nesse tempo do Advento, a Sagrada Liturgia nos dá como exemplo 3 figuras principais que devemos imitar como perfeitos exemplos da preparação ideal do católico durante o Advento. A Santa Romana Igreja nos apresenta, portanto, na sua liturgia, o profeta Isaías, São João Batista e a Santíssima Virgem Maria. 3 exemplos de fé no Messias prometido, que esperaram-no digna e devotamente. Pois bem, meus caros conspícuos, em primeiro lugar, o profeta Isaías nos dá o exemplo da oração. É ele, o profeta, que teve e transmitiu
a visão mais clara do Redentor, chegando inclusive a ser chamado pelos padres da Igreja de evangelista do Antigo Testamento. Ele contemplou o advento do Messias e, em nome de toda Israel e de toda a humanidade, suspirou pelo Salvador com essas palavras que estarão presentes durante todo o tempo do advento e que podemos dizer que é o lema do advento para o católico: Horate celi de super et nubis pluant iustum, aperiatur terra et germine et salvatorem. Derramai aos céus o vosso orvalho do alto, e as nuvens chovam o justo, que a terra se abra e germine o Salvador. Juntamente com o profeta, também nossa Santa Madre Igreja, caríssimos, suspira por nosso Senhor Jesus Cristo com essas mesmas palavras. Deseja ela que Cristo seja formado na alma dos seus fiéis pela graça, e por isso mesmo apropria-se das orações do profeta para elevar ao céu este pedido: que o Messias venha para a nossa salvação. E está aí, caríssimos, a primeira disposição que nós devemos buscar durante este advento: rezar sem cessar, pedindo a Deus que pela graça Cristo venha a nós e nos salve. Por isso, nós ouvimos nas orações durante esse tempo essas palavras reiteradas: venha, Senhor, e não tardeis, venha para salvar-nos. E nós devemos ainda ser fiéis às orações, nós devemos ser fiéis à oração e pedir constantemente que nós tenhamos os nossos olhos voltados para o alto, como nosso Senhor diz no Evangelho, para que nós não nos esqueçamos da vinda de Cristo diante das tribulações do mundo. Afinal de contas, meus caros, hoje mais do que nunca, esse esquecimento de Deus é um perigo real nesta sociedade apóstata em que vivemos. Sociedade que não somente rejeita a Deus, mas persegue todo sinal de Deus e persegue a Santa Romana Igreja. Afinal de contas, caríssimos, o mundo, por meio de seus prazeres, por suas riquezas e suas ilusões, quer nos fazer esquecer de Deus, suprimindo toda a referência a Ele, relegando-o a uma mera preferência particular, ou até mesmo descaradamente combatendo qualquer princípio moral que não agrade ao homem. Uma vez que a religião desta sociedade apóstata não é de forma alguma a religião do Deus que se fez homem, mas é a religião do homem apóstata que quer se fazer Deus. É uma religião verdadeiramente demoníaca. E assim nós corremos o risco de, se não mantermos a presença de Deus em nossas vidas, se nós não mantermos o nosso foco voltado para o céu, se nós não mantermos, enfim, a oração, nós corremos o risco de esquecer que o nosso fim é o céu e que nós temos o auxílio de Deus e que nós devemos e deveremos prestar contas a Deus
das graças que Ele nos deu. E nós temos também o demônio, o pai da mentira, que quer nos levar ao desânimo e ao desespero, fazendo-nos pensar que a luta já está perdida, ou que somos loucos e é o mundo que ele rege que está correto, que nós somos um pequeno grupo apegado a ideias antiquadas e que a sociedade mudou e as coisas hoje em dia são diferentes. E isso é falso, isso é uma mentira descarada. Esta guerra já está ganha por Deus do alto do Calvário. E como Cristo foi perseguido, também nós seremos. E isto não é nenhuma novidade. Nós já fomos avisados por Cristo que o discípulo não é maior que o mestre, que se ele foi perseguido, também nós seremos. E podemos eventualmente ser reduzidos a um pequeno rebanho, mas Cristo está conosco. Não há motivo para desânimo. Nossa esperança está na cruz e não nos homens. Ela está na graça e não na carne. Enfim, meus caros, mantenhamos-nos firme na oração e não esqueçamos da presença e do auxílio de Deus. Em seguida, caríssimos, São João Batista é para nós exemplo de penitência. Sua missão foi a de preparar os caminhos do Senhor, e ele o fez pregando o batismo de penitência, pois que está próximo o reino dos céus. A sua própria vida foi um verdadeiro exemplo e convite à penitência, vivendo no deserto, alimentando-se de grilos e de mel silvestre. E a Santa Romana Igreja nos lembra que está próxima a vinda do Senhor, e que por isso mesmo devemos estar prontos para recebê-lo por uma verdadeira e frutuosa penitência que nos torna livres dos grilhões do mundo e do pecado, que nos torna livres como da liberdade dos filhos de Deus, para que nós busquemos o céu sem o peso do pecado, sem a âncora da concupiscência. E é evidente que, de uma forma mais imediata, nós nos preparamos para o Natal, com a liturgia nos remetendo à austeridade da terra, que ainda esperava o Divino Salvador. Não temos o glória, não temos o órgão, não temos as flores, não temos a cor, e nós temos, por outro lado, a cor roxa da penitência. Nós não temos também o ite missa est, que remete à alegria do anúncio do mistério contemplado, mas sim o convite ao recolhimento e à meditação do Benedicamus Domino. Enfim, a liturgia da Santa Igreja prega a nós a penitência como fazia São João Batista, aqueles que iam até ele no deserto. De fato, nosso Senhor diz do seu precursor: que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, e mais que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro diante de ti,
para te preparar o caminho. Com efeito, caríssimos, como diz nosso Senhor no Evangelho do fim do mundo de hoje, nosso olhar deve estar no alto, deve estar no céu, pois Cristo vem a nós não somente pela graça do Natal, após esses 4 domingos do Advento, mas Ele vem a todo instante, pelas várias graças que nós recebemos a todo instante, que nos movem em direção a Ele, que nos movem a fazer o bem e evitar o pecado. Ele vem até nós todos os dias na Sagrada Eucaristia, para se unir a nós, nos alimentar e nos fortalecer, e espera Ele encontrar uma alma disposta a acolhê-lo. E sobretudo, caríssimos, Ele pode vir a nós a qualquer instante, no momento do nosso juízo particular, no momento do fim da nossa vida. Ele pode vir até nós a qualquer instante, quando chegar a nossa morte. E é quando nós, pelo nosso juízo particular, estaremos diante dele para prestar contas de tantos benefícios e tantas graças que Ele nos deu, e para que nós prestemos conta do que nós fizemos com o sangue que Ele derramou por nós na cruz. E essa é uma realidade extremamente certa e ao mesmo tempo incerta. Acaso podemos dizer que nós veremos este Natal? Acaso podemos dizer que nós veremos o dia de amanhã? Então nós não podemos nos dar ao luxo de permanecer em estado de pecado mortal. Nós temos a nós também, nosso Senhor Jesus Cristo, que vem até nós no sacramento da confissão. Ele está pronto para nos conceder a sua misericórdia, se nós chegarmos a Ele com um coração verdadeiramente contrito e pedimos perdão. E não é a coisa mais difícil do mundo. Nós temos à disposição nosso Senhor por meio do sacerdote no confessionário. Basta que nós acusemos humildemente as nossas faltas, as nossas culpas, com sinceridade, humildade e contrição, que nós temos a certeza do perdão. Se por alguma razão algo nos trava, nos torna receosos da confissão, isto não é nada mais, nada menos que a ação do demônio. É o demônio que quer nos deixar afastados de Deus. Então, tenhamos um maior zelo pela confissão, sobretudo na preparação para o Natal. Mas este zelo e esta penitência devem estar conosco ao longo de todo o ano e ao longo de toda a vida, pois a vinda de nosso Senhor a nós na festa do Natal é pela graça do mistério, mas Ele vem a nós a todo instante. Ele vem a nós sacramentalmente na Eucaristia, e Ele pode nos surpreender a qualquer instante pelo nosso juízo particular com a nossa morte. E assim, tenhamos um salutar espírito de penitência, fujamos das armadilhas que os inimigos da nossa alma armam para nós, mantenhamos-nos focados no céu, reconhecendo as graças de Deus, e pela confissão zelosa e frequente
mantenhamos-nos livres dos grilhões do pecado, para que possamos ir efetivamente ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que Ele se apresentar a nós. Enfim, caríssimos, temos a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, a ela que é a mais perfeita resposta de amor ao amor de Deus por nós, como afirma o apóstolo da Imaculada, São Maximiliano Maria Kolbe. E é assim ela para nós exemplo de correspondência à graça de Deus por uma ardente caridade. Nós vemos na liturgia uma presença constante de Nossa Senhora, sobretudo nesse tempo do Advento, e isso é natural devido ao seu papel tão íntimo, tão importante na encarnação do Verbo Divino. Ela, com suas orações, com a sua onipotência suplicante, como diz São Bernardo de Claraval, pediu a vinda do Messias. E mais do que qualquer outro justo do Antigo Testamento, mereceu essa vinda. Com a sua Imaculada Conceição, ela já esmagou a cabeça da serpente e venceu o pecado e a morte na sua própria natureza. Com o seu fiat, ela tornou-se a ponte na qual a nossa natureza foi unida à natureza divina do Verbo, e tornou-se ela o caminho da nossa salvação, sendo verdadeiramente a medianeira de todas as graças. E com suas dores, ela se une perfeitamente à obra da redenção, sendo ela a corredentora, oferecendo ela seu divino Filho no alto do Calvário por nós. E assim é ela que, como uma forma Cristo em nós e nos dispõe a bem recebê-lo, sempre que Ele se apresentar a nós, seja no mistério do Natal, seja nas graças atuais, seja na Santíssima Eucaristia, seja no momento do nosso juízo particular, no momento da nossa morte. E assim o Advento é verdadeiramente um outro mês de Maria. E não é por acaso que temos em breve a festa da Imaculada Conceição. Afinal, meus caros, a Imaculada Conceição foi o início da redenção. Foi o início da derrota do demônio, que tem sua cabeça esmagada por Maria Santíssima. E a festa da Imaculada Conceição nos anuncia que o Natal está próximo. E a festa da Imaculada Conceição nos anuncia também aquilo que deve impregnar a nossa vida como católicos, que é o ódio ferrenho ao pecado. Ódio ao pecado que deve abarcar a fuga das ocasiões de pecado, a busca da graça santificante, a busca das virtudes e da pureza de vida. A nossa alma não deve permanecer dividida, não pode servir a dois senhores. Nós devemos fortalecer a nossa alma, devemos fortalecer a nossa vontade para ter uma verdadeira aversão ao pecado e em tudo buscar amar a Deus com um amor cada vez mais fervoroso, que dirige efetivamente a nossa vida a Deus e que nos faz, como Maria Santíssima, corresponder de forma mais perfeita possível ao amor de Deus por nós, que é um amor infinito e que o fez no alto da cruz derramar até a última gota do seu sangue, pensando em cada um de nós e pensando em cada uma das nossas quedas, em cada um dos nossos pecados, para que nós fôssemos puros
dignos de sermos chamados filhos de Deus. Enfim, caríssimos, é este o guia para aquele que se diz católico no Advento: oração, penitência e caridade. Portanto, que esse tempo do Advento nos faça, pela oração, pela penitência, pela caridade ardente, pela busca da graça e da santidade, com um verdadeiro ódio ao pecado, que nos faça prontos para receber nosso Senhor na tão sublime festa de Natal, mas que nos faça prontos para receber também a Deus, que nos faça pronto para receber também nosso Senhor Jesus Cristo, cada vez que Ele se apresentar a nós, em cada instante da nossa vida, em cada comunhão, em cada confissão, para que nós estejamos prontos para recebê-lo quando Ele vier definitivamente ao nosso encontro. Portanto, não percamos de vida aquele trecho no meio do Evangelho de hoje, que é o Evangelho do juízo universal. Mais cedo ou mais tarde, o mundo acabará para nós, e nós nos encontraremos com Cristo, Senhor nosso, e devemos estar preparados, como estiveram preparados os justos do Antigo Testamento, como esteve preparado o profeta Isaías, como esteve preparado São João Batista, e como ele próprio preparou o caminho para a vinda do Senhor, e como Santíssima Virgem não somente estava preparada desde a sua concepção imaculada, mas como ela se constituiu no terreno mais fértil possível pela sua ardente caridade. E como eles também, e como nos orienta nosso Senhor no Evangelho de hoje, estejamos com os olhos voltados para o céu, fortalecidos e confortados pela graça, querendo estar com eles e nosso Senhor na bem-aventurança eterna do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.